Começa agora Agro Rural, a sua conexão com o campo. O Brasil é um país essencialmente agrícola e o Nordeste baiano contribuem muito para a produção nacional. Agricultura familiar e mercado são os temas de hoje. Confira na matéria. Josiane Santos Lopes é agricultora e produtora rural da cidade de Santa Luz, no interior da Bahia. Existem vários projetos para agricultores de pequeno e médio porte que são amparados pelo governo. Você tem conhecimento de algum desses projetos em sua região, em sua comunidade? E se você tem, você é agraciado por algum deles? Sim, na nossa região, principalmente aqui no município de Santa Luz, a gente tem várias tecnologias, né? Tem as de barreiro, cisterna de produção, cisterna de consumo, e eu sou uma beneficiária. Na minha propriedade tem, né? Eu tenho uma cisterna de produção onde eu trabalho com a questão das hortaliças, a cisterna. A minha família também tem barreiro, onde a água serve para os animais. E a cisterna de produção tem as hortaliças, tem a questão das plantas frutíferas, que na mesma comunidade faço parte também de um grupo de produção onde a gente colhe as frutas lá para poder fazer as polpas para beneficiar e vender para o PAA e para o PENAI. E quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelo pequeno agricultor nos últimos anos? Olha, a estiagem, com certeza. Eu acho que a gente vem passando aí nos últimos anos, né, tendo uma grande estiagem. Então, assim, isso é uma grande dificuldade. Apesar das tecnologias implantadas, né, no território, em todo o Brasil, né, como um todo, a gente ainda sente muito a questão da estiagem para a gente que mora no semiárido, né, no Nordeste, a gente sente muito a questão da estiagem. Além das atividades de exploração do sisal, que enfrentou um período de decadência após os anos 70, e das pedreiras, a base econômica é a pecuária extensiva e agricultura familiar de subsistência, sujeita a longos períodos de seca, que ciclicamente atinge a região. Ainda assim, a agricultura familiar é uma das principais atividades econômicas da região. Acho que nós hoje precisamos muito de ter um pedaço de terra para poder produzir o alimento, né, e melhorar as condições de vida. Precisamos muito de avançar na questão da educação. A educação voltada principalmente para atender os agricultores e agricultoras que ficaram aleijados por muito tempo desse processo, né? A saúde, a educação e as agroindústrias que precisamos ter para, com certeza, levar um alimento saudável à mesa de todos os brasileiros. Isso é que nos interessa e que a gente quer fazer com que todos os agricultores do Brasil que ainda não tem um pedaço de terra, ele possa ter a oportunidade de ter um pedaço de terra para produzir e melhorar suas condições de vida. O sisal é destinado em boa parte à indústria de tapetes e carpetes da APAEB Valente, com mais de 600 empregos diretos, e outras de menor porte que integram diversos produtos a partir da fibra do sisal, como cordas e fios. Estes produtos, principalmente os tapetes e carpetes, abastecem os mercados internos e externos, estabelecidos em países da América do Norte, além de países andinos, como Chile e Argentina. O artesanato também é uma das principais fontes de renda na região, feito em sua maioria a partir do sisal. Iniciativas como a da Copefis, Cooperativa Regional de Artesãs de Fibras do Sertão, sediada no município de Valente, são reconhecidas em todo o país. Em Conceição do Coité, acontece a Feira Livre, que talvez seja a mais antiga da região, tendo seu fluxo concentrado principalmente às quintas, sextas e domingos. A diversidade de produtos e os baixos preços são os maiores atrativos para os consumidores. Já os vendedores veem uma certa facilidade de comercializar e maior obtenção de lucros. Maurício também é produtor e vende os seus produtos aqui em Conceição do Coité, na Feira Livre. Maurício, quais as maiores dificuldades enfrentadas hoje por você na hora de plantar? Falta de água é uma das maiores dificuldades que nós encontramos. Você muito
clima está muito variado, entendeu? Uma faculdade hoje é água. E por que você prefere vender os seus produtos na feira livre do que vender ele para um grande supermercado ou uma empresa que possa revendê-los? Existe alguma vantagem nisso? Existe sim. A questão do emitir notas, temos essa dificuldade. A questão de ter uma cota muito baixa, quando nós atingimos o imposto sai muito alto para a gente e o lucro se torna maior, ou nós conseguimos vender aqui na feira mesmo. A Elissandra é mais uma das pessoas que vem fazer as suas compras durante a semana na Feira Livre. Elissandra, por que vir à feira e não aos grandes mercados? Para mim, pela opção, variedade do produto e a grande quantidade que você tem de escolher o produto. Aqui você encontra realmente um preço mais baixo ou você vem mais pela qualidade do produto? Não, encontra bem mais baixo. Bem mais baixo. E são vários preços. Cada barraca tem seu valor, então pra gente é bem melhor do que no mercado. O beiju, que é feito com a fécula extraída da mandioca, substância farinácea, também conhecida como goma da tapioca, é muito comum na cidade de Conceição do Coité. Os agricultores plantam a mandioca, depois extraem a massa ralada e peneirada, rica em celulose, material com que se faz a farinha de mandioca. Após este processo, comercializam na Feira Livre. Vamos falar agora com Renivaldo dos Santos Lima, que é secretário de Agricultura da cidade de Conceição do Coité. Secretário, quais os projetos que são fomentados pelo governo estadual e municipal para o desenvolvimento da agricultura familiar? Aqui nós temos o projeto de cisternas, que tem tanto a cisterna de consumo, quer dizer 6 mil litros, como a cisterna de produção, que são de 52 mil litros, para o incentivo à produção, e o outro que é para captar água da chuva, que é para a família ter uma água saudável. Nós temos também no governo do estado, nós temos o Garantia Safra, que incentiva a produção da agricultura aqui no nosso município. Temos, além do Garantia Safra, nós temos também a semente que o governo distribui para incentivar o plantio. Nós temos, a nível municipal aqui, o preparo do solo, temos um incentivo com o preparo do solo e também nós temos, do governo do estado também, um projeto que está chegando agora, que é para fortalecer mais ainda, que é o incentivo ao banco de semente, certo? O Brasil é um país essencialmente agrícola, nós sabemos, e quais são os produtos que ajudam a integrar a produção nacional e são oriundos desta região? Aqui é forte o sisal, certo? É conhecido como região cinzaleira por causa da produção do sisal, mas aqui nós temos o caprino e ovinocultura, que também que é muito forte. O nosso município ele trabalha com a diversidade de cultura, certo? Então nós temos vários criatórios que agregam na agricultura familiar. A agricultura do estado da Bahia ela está em expansão. Nesse inteirinho, qual é a relação hoje do agricultor com o estado? O agricultor hoje ele tem uma facilidade, porque ele primeiro, foi como eu falei antes, ele recebe do município o preparo do solo, certo? Em seguida ele recebe a semente para plantar do governo do estado e também ele recebe do governo do estado ainda o Garantia Safra, porque assim se inscreve por Garantia Safra e como é um seguro, se a pessoa perder a safra, está garantida que vai receber uma verba para recompensar a perca. Então o agricultor hoje ele se sente mais motivado para o plantio. E por fim, nós gostaríamos de saber quais as perspectivas para o futuro da agricultura em nossa região e em nossa cidade. A nossa região cada vez mais ela se torna mais organizada, através dos movimentos sociais. O nosso prefeito aqui é um prefeito que dá muito apoio à agricultura. A Secretaria da Agricultura hoje é uma secretaria que vem pela demanda do sindicato. Nós temos hoje a organização que é o consórcio de prefeitura, o município de Conceição do Coité é consorciado ao consórcio. O Consinzal, que é daqui da região, está fazendo um trabalho excelíssimo aqui e nossa expectativa é que cada vez mais a gente possa arrumar condições das famílias continuar aqui no semiárido sem precisar sair para as grandes cidades.
Agricultura Familiar e a Reforma Agrária, MST. O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados, nas 5 regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais. Mesmo depois de assentados, estas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. José Hamilton é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores de Santa Luz. José Hamilton, quais as frentes de trabalho hoje do MST e do Sindicato Rural mais importantes do movimento de luta pela terra? Além da luta pela terra, a questão das garantias de direito, como direito à educação, à saúde, à moradia, é uma outra questão que a gente tem trabalhado muito, a questão da moradia, a questão do PRONAF, da infraestrutura, para que as famílias possam ter, além da terra, ter a condição de produzir nela, né? Então são várias frentes de luta que a gente tem feito, no caso do MST, junto ao movimento sindical e outras organizações que têm contribuído nesse processo no dia a dia. Além disso, quais os critérios que levam a pessoa a ser agraciada pela terra? E existe, acaso, uma lista de unificadora, uma lista que mostre os assentados e que deixe eles em caráter de espera? Nós temos muita dificuldade ainda no Brasil pela questão da grilagem de terra, com muitas pessoas que concentram a terra, e os agricultores familiares, principalmente as pessoas que não têm terra, têm muita dificuldade nesse sentido. E o governo não tem uma política, apesar da reforma agrária, não é uma política voltada para resolver o problema da terra no Brasil, pela questão da concentração, pela questão da grilagem. Então essa dificuldade, isso tem sido uma dificuldade muito grande para nós, agricultores e agricultoras familiares do Brasil como um todo. Mas assim, nós temos acampado para forçar com que o governo possa fazer de fato a reforma agrária, e através desses acampamentos o INCRA faz uma lista de pessoas que estão acampadas e o interesse da terra que os agricultores têm. E a partir disso é feito todo um processo burocrático, né? Mas quando sai, aquelas pessoas que estão acampadas, elas têm direito a ir para aquela terra que foi conquistada, que foi desapropriada pelo governo. Mas hoje temos muita dificuldade nesse processo. Na sua opinião, a agricultura é o único fim do movimento ou existem outras frentes de trabalho, outras bandeiras que vocês lutam? A agricultura, para nós, ela é essencial, porque a gente entende que nós temos um ditado que diz que se o campo não planta, a cidade não janta. Então essa é uma questão muito importante. E nós, do campo, precisamos produzir. Mas para produzir nós temos outras frentes de luta. Como eu já falei, a questão da educação, a transformação da educação para que todos os agricultores e agricultoras, todas as pessoas que estão fora do contexto da educação, elas possam ser inseridas nesse processo. A questão da garantia de direito, tanto na educação, quanto na saúde, quanto no lazer, quanto na questão da moradia, né, em outras ações importantes que a gente tem feito. A questão do crédito, da infraestrutura, a questão das agroindústrias, para que a gente possa ter um produto melhor para as pessoas que vão consumir, a produção orgânica. Então todas essas frentes elas são importantes para ajudar no processo da agricultura familiar. Pode-se dizer hoje que os produtores, os grandes produtores e latifundiários se tornaram inimigos do pequeno agricultor e do movimento do MST? Olha, nós temos a agricultura familiar, o MST tem sofrido muito, principalmente, como eu já disse, a concentração de terra dos latifundiários. E esse latifundiário tem sim se tornado inimigo dos agricultores e agricultoras. E para variar, nós temos assim 70% do que é consumido no Brasil os brasileiros vêm da agricultura familiar, mas infelizmente a gente ainda tem a concentração de terra para exportação, para outras ações, né, dos grandes latifundiários que têm prejudicado a agricultura familiar. E hoje a gente entende que eles são inimigos, porque a cada dia que a gente precisa de um pedaço de terra, eles estão lá para tirar a gente daquele lugar que a gente tanto precisa para produzir e melhorar a vida das pessoas. Termina aqui o Agro Rural, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Universidade do Estado da Bahia.